sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Famílias Empresárias. O meu nome é Isabela, eu faço parte de uma família empresária, sou membro da segunda geração. Criei esse podcast, esse Instagram, essa plataforma para a gente falar um pouco, sobre as alegrias, os desafios, as oportunidades do mundo das empresas familiares no Brasil, que representam 90% das empresas no nosso país. No episódio de hoje eu estou recebendo um convidado muito querido, uma pessoa muito especial, é o Júlio Alves, um grande estrategista de marcas, responsável pela estratégia de marcas muito conhecidas no nosso país, como Centauro, como Ricardo Eletro, como Valita e muitas outras. Júlio, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Então hoje a gente vai falar um pouco sobre a construção de marca, mas dentro desse nosso universo da empresa familiar. Então, Júlio, queria te ouvir um pouco, como que você tem vivido essa sua trajetória aí de mais de 30 anos em construção de marca relacionado ao mundo da empresa familiar. Tenho certeza que você já trabalhou com diversas empresas familiares. Sim, o nosso país, as empresas, como você mesmo disse, 90% são empresas familiares, muitas delas ainda na primeira, segunda geração no máximo, Então ainda é um processo, no nível da construção da marca, nós ainda estamos iniciando esse processo. A gente em outros países vê que tem marcas lá seculares, que existem há tantos anos, são tão conhecidas, e conseguiram atravessar o tempo, atravessar crises, atravessar movimentos de mundo de todas as formas, e hoje continuam marcas fortes, continuam entregando valor tanto para as pessoas, para os clientes, quanto entregando valor para a própria família. E no Brasil isso está só iniciando, mas a gente acredita que isso cada vez vai ser maior, pela competência e pelo talento do empreendedor e empresário brasileiro. E o que tu vê assim que torna uma marca forte? A gente falava um pouco disso mais cedo na empresa. Quais são assim, as principais características que fazem com que uma marca atravesse gerações, no caso de empresas familiares, ou não sobreviva, às vezes, numa sucessão familiar? O que faz uma marca forte é a verdade que ela entrega. Marca é um pouco diferente de propaganda, no sentido assim, você pode fazer uma coisa ficar muito conhecida se você fizer muita propaganda dela, e é uma coisa muito válida. Agora a marca é uma verdade que tem que ser entendida, identificada a verdade daquela empresa, e essa verdade tem que conseguir ser transmitida para o desejo ou a necessidade daquele usuário, consumidor ou cliente que usufrui daquela marca. Então, é um processo de consistência. Marca é um processo de consistência. No caso das empresas familiares, geralmente, a maioria das empresas, a essência do dono é muito significativo, principalmente para nós. Nós levamos isso muito a sério no nosso trabalho, e o ponto 1 do nosso trabalho é exatamente uma imersão para a identificação da essência da empresa, porque nós acreditamos que essa verdade que está por trás daquele fundador, às vezes é difícil de identificar, até porque parece que ele é bom naquilo ou bom naquilo outro, ou tinha o hábito de fazer isso ou o hábito de fazer aquilo, mas a essência é muito mais ampla que isso. A essência é uma verdade que o move, é uma verdade que está por trás de todo aquele plano, de todo aquele propósito que aquela pessoa carrega, e muitas vezes isso é traduzido em muito trabalho duro, em muito esforço, muito empreendedorismo, e por alguns motivos, às vezes, isso se perde. Na construção da marca, é muito importante a gente identificar essa essência e conseguir manter isso vivo. Esse é o primeiro passo. Porém, na segunda parte da sua pergunta, de como se perpetuar nas gerações seguintes, é como conseguir traduzir essa essência em algo replicável. Então, nós estávamos até falando hoje com uma pessoa que entende lá também de marcas, e estava falando sobre a Disney, que a Disney passou por um problema muito sério em um determinado momento, e vieram alguns executivos para poder tirar a empresa daquela situação. E a família entrou e falou, nós não podemos desrespeitar a essência da Disney. E essa essência foi colocada, os executivos conseguiram tornar isso replicável, e estamos até hoje aí com uma empresa brilhante, e continua tão brilhante quanto na época que o Walt Disney era vivo. Ele e o irmão. Então, essa é a questão. A questão é você conseguir identificar, conseguir que aquela empresa se aproprie disso e consiga perpetuar isso nas próximas gerações.
E acho que é aí que reside, né, uma oportunidade para nós, no meu caso, como sucessores de empresas familiares, que é olhar para a geração anterior, no meu caso, que é segundo, olhar para esse fundador e tentar com muita atenção extrair o que é essa essência, né? Porque é justamente esse valor que vai perdurar, que vai perpetuar e que faz com que as marcas consigam atravessar gerações. A gente falava mais cedo, né, de marcas, principalmente mercado de luxo, né, que são sobrenomes que conseguem atravessar a própria Disney, mas porque tem esse valor muito forte, essa questão da essência. E aí isso me leva para segundo bloco que eu queria abrir, que é a gente falar um pouco do que grandes marcas brasileiras, né, de famílias empresárias têm em comum. Dei uma levantada em alguns nomes, né? A própria Vedacity, que é uma marca super forte, que é da família Baumgart, que não é, né, o nome da família não é o nome mais conhecido, mas a marca Vedacity é. Ou a Vivara, que é da família Kaufmann, que a gente também escuta falar da Vivara, mas não tanto da família Kaufmann, a própria família Diniz, com o Grupo Pão de Açúcar. O que você identifica, né, que elas têm em comum que as tornam marcas tão fortes, né? Como que a família consegue, né, fazer esse trabalho? Essa coerência, essa verdade, essa essência, quando ela consegue ser isolada e consegue se tornar clara para todo mundo, desde os sucessores até os membros da própria empresa, ali é o caminho da manutenção disso vivo. Mas os exemplos até que a gente estava conversando e que você usou, é uma coisa muito interessante. Olha para você ver, grande parte de marcas que perduram muitos anos aí no nosso país, né? Lupo, Hering, várias outras, né? Muitas delas têm origem em pessoas que também têm uma origem europeia. Né? Aonde essa questão de construir algo através do próprio nome, construir essa verdade, ser representante daquilo que aquela família representa, daqueles valores, aqueles valores, é uma coisa importante já dentro da própria cultura, não só naquela pessoa, mas dentro da própria cultura. Muitos deles até assinam a própria empresa com o próprio nome. Sim. Diferente de uma empresa que nasce só com o propósito do negócio. Eu estou abrindo uma empresa, uma imobiliária, porque vender imóvel é um bom negócio. Não que isso seja errado, é ótimo, dá muito certo, tem empresas aí gigantes sendo construídas por isso. Mas a diferença é exatamente qual é esse propósito que move, né? Se esses valores, esse propósito é um propósito muito mais enraizado, muito mais forte dentro daquele objetivo empresarial, isso geralmente fica mais longevo, né? Outros, às vezes, ele está enquanto o momento do mercado permite estar, né? Se hoje é bom para aquele produto, bem, daqui a uns anos ela fecha, se torna outra coisa, por aí vai. E isso no mundo inteiro, né? A gente vê na Europa, nos Estados Unidos, em vários países, quanto marcas que também tinham esse mesmo valor forte perpetuaram tantos anos, né? E, Júlio, sim, você trabalhou com marcas enormes, né? Como eu falei no início, tem muitas outras aqui, mas assim, sem entrar em informações confidenciais, assim, quais padrões que você identificou nessa sua longa trajetória, assim, nessas grandes marcas brasileiras, né? O que elas tinham em comum e o que a gente aqui, como ouvintes, né, membros de empresas familiares, podemos aprender para tentar trazer aqui para o nosso negócio? O trabalho faz parte de todo caso de sucesso, né, gente? O trabalho, o esforço, a dedicação, a persistência, tudo isso são valores que fazem parte de qualquer história de sucesso. Mas uma das coisas que a gente mais valoriza no nosso tipo de trabalho, inclusive a gente tocou aqui, é essa essência, essa verdade, né? E geralmente nós estamos falando de empresários. É muito interessante o universo empresarial brasileiro. São pessoas, o empreendedor brasileiro, ele é raiz mesmo, né? Vem de dentro, né? Então a maioria tem histórias de vida muito interessantes, né? Quando você vai, eu faço isso constantemente na profissão, né? Quando você vai escutar, você vai ouvir a história da vida, né? Muitas vezes ali existem elementos que você vê nítido no resultado do trabalho que ele realiza, ou na história a gente próprio sabe a história do Silvio Santos, que foi tão todo mundo sabe a vida inteira, né? Qual que foi a história do pessoal do Banco Bradesco e tantos outros, né? Que são histórias que se vêm da vida do empreendedor, coisas que aconteceram na sua vida e que foram refletidas na marca. Né? Então, assim, um dos elementos principais é a gente enxergar essa verdade, que muitas vezes tem uma coisa interessante que
parece que só o conhecimento técnico, só o conhecimento sobre gestão, só o conhecimento, as novas metodologias que o mundo empresarial está sempre lançando, né, em livros, em cursos, em grandes eventos, são responsáveis por muitos casos de sucesso, mas nós não podemos esquecer o talento. É muita coisa, talento no sentido empreendedor, né? É muito parecido com o futebol. Não que um treinamento, que uma técnica não faça diferença, mas quando nasce uma pessoa que tem aquela questão, e a gente às vezes para de reparar isso e começa a dar atenção só para as metodologias, para a parte técnica, para as novas teorias empresariais e as formações. Querer colocar inteligência artificial em tudo. Os diplomas, né, as grandes escolas, as formações no exterior, e muitas vezes isso não substitui aquele fundador, né, que tem uma verdade que muitas vezes a gente deixa de olhar, né? É muito importante. Um conselho que eu daria para essa segunda geração, a terceira, tenta ver a verdade que estava escondido na primeira geração, onde o sucesso aconteceu. Aquela verdade pode não servir a nível prático em algum aspecto, mas com certeza era a razão de ser de todo aquele sucesso, e se conseguir perdurar isso, vai por muitos anos. E, Júlio, um caso muito interessante que a gente tem acompanhado, né, é o caso da farmacêutica CIMED. Acho que quem nos escuta já ouviu falar, já viu o amarelo da CIMED nas suas redes sociais, conhece a Carla, conhece o João Adib, enfim, acompanha, né, os sucessores, os filhos aí na gestão junto com eles. É uma empresa que a segunda geração fez crescer muito, estão aí com 3 bi de faturamento, rumo a 5 bi, e é muito transparente, porque acho que faz parte da comunicação deles, né, ser transparente com os números. Mas eu queria falar um pouco desse caso, que eu acho que é um caso muito interessante de como que a segunda geração realmente trabalhou muito bem esse aspecto da marca, né? Queria te ouvir um pouco sobre esse caso. É uma família que eu conheço e admiro muito o case, admiro muito todo o trabalho, né? Apesar de não fiz parte do projeto, mas é uma coisa que me chama muita atenção, é a mesma coisa, né? Tem a ver com a verdade, né? Tem a ver com a essência. A gente percebe, né? Percebe a verdade do João Adib, toda a história que ele traz, tudo que ele constrói, aquela verdade está presente ali, como ele conseguiu passar isso, está conseguindo passar para a segunda geração, né? E na família como um todo, né? A própria Carla, todos têm essa verdade muito clara, né? Essa questão do trabalho, da venda, do próximo, né? Essa verdade é muito nítida. E essa verdade, olha para você ver, faz um case da área de laboratório que, assim, há 500 anos é completamente apagado de construção de marca, né? Só B2B, né? Só B2B, não lida com o cliente final. E vira um case, assim, maravilhoso de sucesso. É incrível. Né? Prova disso, né? O que temos que observar ali, né? O que extrair dali para que as outras empresas. Agora, eu estava falando até, nós estávamos conversando disso, né, mais cedo, tem marcas que elas representam muito, elas são fruto da representação do próprio dono. E o caso da CIMED é isso. Né? O caso da Ricardo Eletro também tinha muito disso. Né? Então essa verdade do dono é muito presente. Ele, na verdade, é o maior símbolo que aquela marca entrega. Tem empresas que a própria marca é o grande símbolo. Às vezes você não sabe nem quem está por trás, né? Às vezes você vê lá uma marca Hermes, às vezes você nem sabe, apesar de ter pessoas por trás, mas você às vezes nem sabe, mas a marca está na força. E tem outras empresas que a força está no modelo mental. E o modelo mental é tão forte que faz a empresa ser um sucesso, a pessoa ser famosa e a marca ser famosa, que eu acho que é o caso do Steve Jobs e o caso do Elon Musk, né? Você vê, o modelo mental do Steve Jobs era tão genial que o modelo é que faz o sucesso. Automaticamente a pessoa dele ficou famosa, automaticamente a marca Apple é muito famosa. Idem o Elon Musk. Tanto o modelo mental é ali a força, que o Steve Jobs estava na Apple Computadores, depois foi para a Pixar de cinema, depois voltou para telefone, né? E o sucesso foi o mesmo. E o Elon Musk idem, né? Estava na PayPal, depois foi Tesla, depois foi SpaceX, Starlink. Então, assim, o modelo mental é a grande força que entrega muito valor para o produto e para a marca, que entrega, e ao mesmo tempo entrega para a pessoa. Mas o modelo mental é a grande força. Cada uma das empresas pode ter essa força em algum lugar. Tem empresas que a força pode estar na pessoa, tem empresas que a força pode estar no modelo mental, tem empresas que a força pode estar na própria marca que o consumidor abraçou, né? E a partir dali você precisa entender isso para poder fazer isso crescer cada vez mais, né? E acho que esse entendimento, né, que você trouxe é fundamental para que as marcas, as empresas familiares saibam o que querem, né? Porque a gente vê um case, eu quero ser igual
essa empresa, vai ser igual a CIMED, eu vou fazer a minha família fazer a mesma coisa. E não vai funcionar, porque não é a verdade da minha família, do meu negócio, né? Do nosso fundador. Então, acho que primeiro conhecer a si, né? Conhecer a essência da própria empresa é fundamental. E aí que eu acho que fica muito nítido, assim, eu tenho aprendido muito isso contigo, né, Júlio? Que marca não é logomarca, marca não é cor, marca não é só símbolo, só publicidade, né? Tem uma camada acima disso tudo que eu acho que tem a ver com isso que você falou da verdade, né, Júlio? A marca, na verdade, ela é uma marca que você deixa no cérebro de alguém, né? Então, por exemplo, quando você tem a vontade de comprar um chocolate para dar de presente e lembra da Copenhague, a Copenhague conseguiu construir marca na sua mente. Quando você quer um banco digital e lembra do Nubank, ela conseguiu construir uma marca na sua mente. Mas como é que ela conseguiu construir essa marca? Não foi porque ela ficou repetindo. Tanto é que se eu perguntar qual é a última propaganda da Copenhague que você viu, talvez você nem lembre. Então, ela não ficou repetindo aquilo na sua mente. Ela foi feita, é todo um projeto de construção em todos os detalhes. Quando ela fez lojas que pareciam mais joalherias do que lojas de chocolate, quando fez embalagens sofisticadas, quando usou roupa preta nos vendedores, tudo aquilo estava propondo uma entrega, né? Fazendo uma promessa, que eu estou te entregando uma joia, estou te entregando um presente. E a partir dali, quando você grava aquilo, quando você lembrar um chocolate para dar de presente, você vai lembrar da Copenhague. Então, a marca é uma construção, uma entrega dentro de uma constância, dentro de uma consistência. E aquilo fixa dentro das pessoas. E depois que fixa, a pessoa lembra de você a todo momento que ela precisa. Né? Então, identificar essa verdade e, a partir dali, construir essa verdade na mente do outro é que é o trabalho, né? O trabalho, principalmente, que a gente desenvolve é isso, porque a verdade está lá, não vamos inventar essa verdade, né? Ou está na empresa, ou está no fundador, né? Ou está na cultura. Essa verdade precisa ser percebida dentro de uma consistência para as pessoas. E aí sim, usar o design, o símbolo, isso tudo faz parte. Se você vai ter uma marca tal cor, se você vai ter um desenho, se você vai fazer uma campanha publicitária de um jeito, um projeto de loja de um jeito, tudo aquilo tem que transmitir aquele propósito claro que sua marca tem, né? São só ferramentas. E aí também entra a importância de, nas empresas familiares, a gente ter essa preservação do legado, no sentido de contar para as próximas gerações como era a primeira geração. Sim. Né? Como que começou o negócio, o que levou o avô, no caso, enfim, o bisavô, no caso de algumas famílias, a criar aquele negócio, porque eu acho que tem a ver muito com essa verdade que você está trazendo. Sim. Né? Essa necessidade de dar uma continuidade. E é um ponto das empresas familiares, é uma característica, essa visão de longo prazo. Né? E acho que nesse conceito comum de marca, pela minha observação, muitas famílias empresárias acabam não investindo tanto em marca porque estão olhando mais marca como algo físico, né? Como esse aspecto. E a gente vê, às vezes, famílias empresárias que estão há muitos anos, em muitas gerações, e acham que não construíram marca, mas construíram. Sim. Né? Nesse conceito que a gente está falando hoje, construíram sim. Então, eu tenho certeza que quem escuta e faz parte de uma família empresária já pode estar pensando qual é a marca que representa, né, essa minha família, né, empresária. É uma coisa interessante o que você está falando. Primeira confusão. A maioria das pessoas entende que marca é uma questão a ver com desenho, a ver com propaganda, a ver com marketing, essa coisa. Marca é um projeto estruturado da consistência da sua empresa, que vai desde a sua essência até como você vai externar isso para o mundo, até no seu próprio produto. Então, a marca é esse projeto. Isso é uma construção de marca. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, que tem empresas que elas não constroem marca, elas só têm tempo. Então, tem empresas que têm muito tempo e você lembra dela porque ela tem muito tempo. Porém, se vier um concorrente com uma marca forte, ele consegue tirar aquela empresa que há muitos anos era a empresa que você mais se relacionava com ela, e você troca, né? Porque ela não tem uma construção dessa relação. A construção, eu uso um exemplo também interessante, que é o seguinte: se eu te mostrar uma foto de uma pessoa idosa aqui, por exemplo, e te mostrar essa foto, falar o que essa pessoa significa para você? Você vai falar assim, nada, é uma pessoa simpática, uma face bacana, mas nada, só uma pessoa simpática. Aí eu te falo assim, e mostro para mim. Aí aquela pessoa simpática, vamos dizer que seja meu pai. Né? Para mim é muito mais que uma pessoa simpática. Para mim é muito mais que a foto de um idoso. Para mim é toda uma história que nós construímos que me faz ter naquela imagem toda essa relação. Então, construção de marca é uma construção de uma relação. Entendi. Você, quando mostra um símbolo, quando você mostra uma foto, você tem que mostrar tudo que ela significou para você nesses anos todos. Então, por isso, quando você começa a construir uma marca, não é só você existir
que você pode ver a foto desse idoso a vida inteira e continuar não significando nada, porque não está construindo uma relação comigo, que foi meu pai, construiu a relação de várias formas, através do carinho, através da educação, através das situações difíceis, das situações fáceis. A marca também passa por isso, né? Sim. Tem situações difíceis que ela está do lado do consumidor, tem hora que ela não está. Essa relação é que tem que ser construída, esse projeto tem que ser feito, né? Então você pode ter uma empresa só conhecida porque faz muita propaganda, você pode ter uma empresa que é conhecida porque tem muitos anos, mas não tem uma sustentação ali se vier um grande concorrente, e você tem uma empresa que tem uma marca construída. Essa marca construída é muito difícil de ser derrubada. Né? Passa ano, passa crise, passa coisa, as pessoas ainda têm aquela relação com ela, né? Para a gente, então, encaminhando, né, pro encerramento, a gente gosta sempre de ouvir dos convidados o que eles trariam de recomendação, de sugestão, nesse caso aqui para o nosso público, né, de empresas familiares, para a gente seguir aí adiante nessa construção de marca, enfim, algum outro conteúdo que você possa trazer para a gente nesse sentido. Às vezes empresas muito grandes que já estão na bolsa ou que já são empresas profissionalizadas, só com executivos e etc., isso não faça tanto sentido. Faz também, porque marca é muito importante, tanto é que todas elas trabalham. Mas, principalmente para as empresas familiares, e eu sei que essa é uma preocupação em grande parte das famílias, marca é o maior patrimônio que você pode ter. Esse é o maior patrimônio que você pode ter. Por que eu estou te falando isso? Se você pegar os cases no mundo de venda de empresas, né, as empresas são vendidas pelo EBITDA que ela dá, a multiplicação por um determinado tipo de tempo, 3, 5 anos, e aquilo é pago pela empresa. Quando você compra uma marca, a marca às vezes é 100 vezes esse valor. Então, você paga numa empresa, numa marca, às vezes 100 vezes do que ela daria de lucro durante 3 anos, 5 anos, etc. E isso acontece no mundo todas as horas, não é nem dias, né? Todos os dias não, todas as horas acontece no mundo. Acabamos de ter uma marca comprada, a Bolt, que foi uma marca recém-criada, né? Nem uma marca familiar antiga mas foi comprada agora por 1 bilhão. A Copenhague foi comprada por 4,5 bilhões. A Locamérica, a Unidas foi 50 bilhões. Então, o valor de uma marca é o maior valor de equity que a empresa pode alcançar, porque o que ela tem de estrutura, o que ela tem de venda e etc., isso é avaliado sim no valuation e é colocado numa empresa, mas ele é totalmente dentro de um parâmetro de mercado. Já o valor de marca tem outras referências e os valores são infinitamente maiores. Então, quando você pensa por aí, você fica imaginando o seguinte, né? Qual que é o maior patrimônio, além do legado, qual é o maior patrimônio que eu posso deixar à minha família? É pegar 30, 40, 50 anos que eu vou estar trabalhando, plantando não só o valor tangível daquela empresa, mas um valor intangível que pode chegar no meu tataraneto. O que aconteceu na Europa, nos Estados Unidos, em muitas famílias. Então tem diversas famílias que até hoje estão aí usufruindo desse pensamento que os seus tataravós tiveram, né? Então esse é o maior patrimônio. Não há imóvel, não há dinheiro aplicado que vai conseguir deixar um patrimônio maior do que uma marca que atravesse anos ou séculos no mercado, né? E para mim ficou muito claro esse conceito, né? De novo, que marca não é identidade visual. Isso é design gráfico, é uma coisa muito importante, muito valiosa. Brand também é uma coisa muito importante, muito valiosa, né? Que também tem a ver com construção de marca, mas é um projeto estratégico maior. Uma estratégia de construção de marca ainda maior que isso tudo. Então, estamos todos construindo uma marca. Sim. Todas as famílias empresárias, né, Júlio? Pessoal, né? Você pode construir marca pessoal, quando no caso do Adip, você pode construir da empresa, você pode construir de um país, né? Temos aí países que tem marca. Quando você fala em vinho, você lembra da França, você fala em gastronomia, você lembra da Itália, né? Você pode construir marca de país, de pessoa, de empresa, né? Essa possibilidade desse valor intangível, dessa construção de valor e equity está presente em todo lugar. Muito obrigada, Júlio. Eu que agradeço. Espero que vocês tenham adorado essa conversa, tanto quanto eu. Deixem aqui nos comentários suas impressões. Comentem aqui como é que é a marca da empresa de vocês, da família de vocês. E tomem conhecimento desse conceito, né? De que a construção de marca é algo muito, muito, muito maior do que o que a gente conhece comumente. Obrigada, Júlio. Mais uma vez, obrigado. E até a próxima.